Bom dia, queridos alunos do sexto ano, aqui é o professor Silvio, estamos iniciando mais uma aula abençoada no Senhor. Quero dizer a vocês que aprendemos na aula anterior, ontem, referente a relatos de viagem e flexões dos numerais. Hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre relatos de viagem, mas a descrição, como descrever um relato de viagem. Então vamos entender um pouco mais do que vem a ser. Lembrando que estamos quase finalizando o nosso módulo 2, faltam pouquíssimas páginas. Acredito eu que na próxima semana já estaremos fazendo um resumo geral de tudo que nós vimos durante esse módulo. Contudo, peço a vocês que ao enviar as fotos de vocês das atividades, envie com o nome de vocês e a turma, pois não só é a turma de vocês no mesmo dia, principalmente nas quintas-feiras, que existem as 4 turmas com aulas descritas. Então vamos lá. Vamos dar continuidade ao que vem a ser descrição no relato de viagem. Bom, o relato de viagem tem como objetivo compartilhar as experiências vividas em uma viagem. Geralmente, é organizada de forma sequencial, conforme os fatos ocorrem. A linguagem é utilizada de maneira subjetiva, com o uso da primeira pessoa e verbos no passado, ou popularmente, como a gente já conhece, por pretérito. Os relatos podem ser publicados em livro, revista, jornais, sites e blogs. Então, gente, como vimos na aula passada, vimos a história de Namíbia, né? Que é um país africano em que a família de viajantes iam embarcar num veleiro pequeno e nisso começaram a relatar traços e trajetos vivenciados por esta família no percorrer na travessia do Mar Atlântico, saindo da África, de Namíbia, para o Brasil. Então, a família Skinner, ou Skyler, podemos dizer assim, ela passou essas viagens e passou por vários perrengues, vamos dizer assim, no ditado popular. Em alto mar pode ter tido uma grande tempestade, e aí sucessivamente diversas situações em que podemos utilizar e ser descritos, mas também passou por diversas paisagens maravilhosas, como ilhas que não imaginavam passar, animais ao lado da embarcação, e aí sucessivamente. Bom, a descrição tida no relato, ela acontece, e eu quero passar para vocês 2 pequenos trechos, que a gente possa entender um pouco mais do que vem a ser uma descrição de um relato de viagem. Vamos ver um pouco o que vem a ser um modelo de descrição. Bom, como você viu, o texto de Tamara Klink é um relato sobre uma experiência vivida por ela em um país africano, no caso Namíbia. Ao longo do relato, para levar o leitor a perceber os detalhes, ela faz o uso de descrições, e descrever algo nada mais nada menos é do que dar característica ao que está sendo visto. Então, a gente vai ver agora 2 pequenos trechos do que foi narrado agora por mim, do que vem a ser uma descrição. O que é detalhar determinados tipos de características ou de experiências vividas, no caso da família Klink ou de Tamara Klink, que também algumas pessoas conhecem por Skyler, que é também um dos personagens, que é um pseudônimo dado, do que vem a ter acontecido e ocorrido mediante o que eles vivenciaram no alto mar. Vamos ver um pouco e navegar um pouco na imaginação. Abre aspas. Ficar numa mesa ouvindo senhores de cabelos e barbas desbotadas, falando sobre outros, uma viagem que não existe mais, me fez acreditar que quando cidades se transformam, animais se escondem ou se extinguem, e pessoas que se veem todo dia se conhecem cada vez menos. Amizades breves, distantes e feitas numa viagem com data para acabar, são a fonte mais próxima de reencontro com uma experiência antiga. Então percebam que no termo grifado aí, desse pequeno fragmento do texto, ele usa, ou no caso Tamara, ela usa
a seguinte expressão: cabelos e barbas desbotadas. Isso é características do senhorio ou dos senhores vistos naquele determinado recipiente ou estabelecimento. Então, quando ele usa essas características, ele está usando características físicas de determinado tipo de personagem. Então, cidades se transformam, os animais se escondem ou se extinguem, as pessoas que se veem todo dia já não se conhecem mais. Então, são características físicas dadas àquele ambiente, àquele espaço em que está tendo aquele convívio que Tamara está vivenciando. Um outro fragmento é esse aqui, abre aspas. Meu pai não se interessou pelo programa turístico e deixou que fôssemos nós 4. Eu gostei bastante da experiência, mas depois de uma semana passeando na mesma estrada, vendo os leões no mesmo lugar, sempre dormindo e bocejando, e ao lado de 30 pessoas que só viam bichos pelo visor da câmera fotográfica, ou, em casos extremos, pela discreta tela do iPad, fiquei desconfiada de que meu pai não estivesse tão errado. Percebam que a expressão desconfiada, nada mais nada menos, ela está dando características emocionais, intelectual, então psicológicas, vamos dizer assim, porque ela descreve o emocional dos animais, do que ela está entediada e já iniciou dando o teor psicológico do pai. Meu pai não se interessou pelo programa turístico. Então ele não havia interesse, não havia desejo. Então isso aí parte para questões psíquicas, psicológicas. E aí ela dá características do que vem a ser o leão bocejando, 30 pessoas que só viam bichos pela tela de uma câmera fotográfica, e aí sucessivamente. Então, a diferença gráfica aqui do relato de viagem, do primeiro que nós vimos de Tamara e dessa outra parte de Tamara, a primeira fala de características físicas, cabelos, barbas. Nesse outro trecho, ela no caso está usando, a questão psicológica. Então, as reações, os movimentos, as experiências vivenciadas, a desconfiança e, ao mesmo tempo, no final, a credibilidade dada ao pai de não se interessar por determinado tipo de programa turístico. Para ficar mais claro, após termos visto esses dois fragmentos de um relato de viagem, que na qual já lemos na aula passada, o que podemos perceber é que, no primeiro fragmento, pode ser visto características físicas dadas aos seres humanos, os cabelos e as barbas, como foi mencionado. Já no segundo fragmento, pode ser visto características psicológicas do personagem ou dos personagens nos relatos. No caso aí, do leão bocejando, o pai não interessado. Então são características psíquicas ou psicológicas dadas aos personagens que está sendo relatado por Tamara. Bom, gente, após essa breve explicação do que vem a ser um relato de viagem e as suas principais características, no livro de língua portuguesa, na página 82, 83 e 84, fala referente ao relato de viagem e suas características. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembrando, envie as fotos com o nome de vocês e nada mais, nada menos do que as atividades produzidas e as dúvidas, caso vocês não saibam a questão. No decorrer de 8 às 11h30, mande para a gente. Professor, tira essa dúvida. Estamos aqui de prontidão para poder esclarecer as dúvidas de vocês. Se demorar um pouco, é porque tem outros alunos também que começam a responder e vão mandando as atividades logo, para poder fazer a do outro professor ou da outra professora. Sendo assim, peço a vocês que tenham calma, mas todos serão sanados, todas as dúvidas serão tiradas. Espero que tenham gostado da aula. Boa aula para todos, um excelente dia e fiquem na paz. Beijos e abraços do professor Silvio Cavalcante.